Cuidar de você sem saber a causa dessa dor profunda. Cuidar de você sem conhecer a medicina que te cura. Fechando os olhos posso ver a cor de sua sinfonia. O ardente toque do amor abandonado em pleno dia. Quero saber o que é preciso dizer, mesmo sabendo que o tempo é mestre. No toque do olhar você vai... Eu sou mãe do Pedro Henrique, que tem 10 anos e foi diagnosticado como pertencente ao espectro autista, como se diz hoje em dia. O Pedro nasceu e ele parecia uma criança normal. Foi por volta dos 2 anos que a gente observou que ele tinha um comportamento diferente, que ele era muito atento a detalhes, pequenos objetos e que ele sempre procurava coisas pequenas nos lugares para explorar. Quando ele foi para a escola, as professoras e psicólogos observaram que ele tinha um comportamento bem diferente daquele esperado para as crianças da faixa etária dele. Ele tinha mais ou menos uns 3 anos. Ele ficava muito sozinho no recreio, ele se isolava, não interagia com as outras crianças, gostava muito de ficar debaixo da mesa da professora. E às vezes ele ficava de costas para as outras crianças. Então esse comportamento muito diferente chamou a atenção desses profissionais de educação que entraram em contato com a família. E a gente em casa também já vinha observando que o desenvolvimento dele era um pouco atípico, se a gente comparasse aos primos e a própria irmã que a gente tinha visto crescer. Então a gente procurou ajuda e o pediatra concordou que talvez fosse necessário uma avaliação de um neuropediatra. E com esse neuropediatra a gente foi construindo o diagnóstico do Pedro Henrique. A gente observava, por exemplo, já nesse período que a linguagem dele era muito diferente, que ele não falava de forma natural, ele se expressava através de repetições, sobretudo de falas de personagens, de desenhos animados que ele gostava muito. Então, através da orientação desse neuropediatra, o Dr. Rodrigo, que nos ajuda muito, nós procuramos outros profissionais. Então, a gente começou a fazer esse tratamento, que é um tratamento chamado de multidisciplinar, com vários tipos de intervenção. Então, primeiramente, ele passou por um tratamento com uma terapeuta ocupacional, para trabalhar os movimentos, para trabalhar o equilíbrio e a dificuldade que ele tinha com os próprios sentidos, né, com o que eles chamam de organização sensorial. E depois a gente buscou a ajuda de uma fonoaudióloga, que trabalhou a parte da linguagem e auxiliou o Pedro a se expressar de uma forma mais natural. E aos poucos ele foi se desapegando mesmo dessas repetições que ele usava para se expressar. E atualmente ele faz um tratamento, uma terapia com a psicóloga, através da proposta cognitivo-comportamental, trabalhando também questões relacionadas ao equilíbrio, e a gente tem observado que o desenvolvimento dele é excelente. Então a gente acredita que o diagnóstico precoce é fundamental para que a criança autista consiga ultrapassar certos limites, porque ela é capaz disso, e se desenvolver e alcançar coisas que a gente às vezes como família nem acredita que essas crianças possam alcançar. Tem 5 anos que eu estou aqui trabalhando com as crianças autistas no Brasil. Eu me especializei há 10 anos nos Estados Unidos, onde eu resolvi voltar para o Brasil e trazer esse trabalho, que a base do meu trabalho é o Floor Time. O Floor Time é tipo o tempo no chão com a criança. Tá? Você vai brincar com a criança, vai ver o que interessa a criança ali no momento e vai seguir a liderança da criança naquele momento. Isso que faz com que você vai construindo uma relação com a criança, né? Em vez de você estar forçando a criança a se relacionar ou a brincar com um objeto ou com um brinquedo que não lhe interessa, você vai ver no momento o que interessa naquele momento a criança e vai entrar no mundinho dela, em vez de estar trazendo, né? Puxando, porque muitas vezes as terapias, o que acontece? A criança está interessada, né? A criança, vamos dar um exemplo aqui, a criança que gosta de brincar com trenzinhos, né? Tá ali brincando com trenzinho, gosta de enfileirar os trens. Em vez de você estar mostrando para a criança, olha aqui a bola, ou algum outro brinquedo, você vai fazer o quê? Você vai sentar no chão e vai brincar com aquele trenzinho com a criança, e da maneira que a criança estiver brincando. Isso é o quê? Você vai entrar no mundinho dela. E com isso, você vai estar fazendo o quê? A criança olhar para você,
a criança vai começar a te perceber, né? O pensamento da criança vai ser o quê? Olha, ela gosta de brincar da mesma maneira que eu gosto de brincar, tá? Aí ela vai começar o quê? A te procurar para brincar. Então você vai ser uma pessoa interessante para ela. Esse, né, programa, essas técnicas, ela vai evoluindo com o tempo. Igual quando eu comecei a trabalhar com o Pedro, ele já tinha o quê? 6 anos. O Pedro, ele tem Asper, né? Então não é aquela criança que se isola totalmente. Ele conversa, ele é bem comunicativo, mas ele tem a dificuldade de socializar, né, com outras crianças, né? Mas é isso que é o meu trabalho agora com ele. Por isso que até vocês viram no vídeo aqui que ele estava brincando com outro menininho aqui. Ele está praticando aqui na salinha para ele estar podendo fazer, né, fora da salinha com os colegas, que é a dificuldade que ele tem aqui agora, né? O Pedro, quando eu comecei também, eu trabalhei muito a atenção, tá? O Pedro, ele não focava muito nas brincadeiras, então ele evoluiu muito na questão da atenção, na questão do raciocínio sequencial, tá? Aquele raciocínio, né, igual hoje mesmo eu estava brincando com ele ali no pula-pula, eles fazem a brincadeira, né? Mas aí eles têm que falar as regras um para o outro. Então, antes o Pedro tinha dificuldade de falar qual que é a regra que vinha primeiro, segundo. Hoje não, eu já vejo essa evolução nele, ele consegue raciocinar. Então, tá vindo o social dele. Até o social, hoje ainda trabalho com ele no social, mas ainda tenho que ser trabalhado, né? Mas já evoluiu muito, ele me conta casos na escola, né? Dos coleguinhas que ele gosta de brincar. Então é importante, né, tá trabalhando com a criança, tá levando, né, a criança, quanto mais cedo, né, ela for diagnosticada, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Os médicos não gostam de dar o diagnóstico, né, para a criança porque está muito nova, mas igual eu falo com os pais aqui, a criança não precisa ter um diagnóstico para ser trabalhado, para começar a trabalhar. A gente está vendo as áreas, né, o que precisa ser trabalhado, então vamos trabalhar nisso. Mas eu acho que o essencial mesmo é a gente acreditar na criança, sabe? Ela tem capacidade, ela tem habilidade para aquilo, é acreditar e dar chance para a criança crescer. Né? A gente tem que estar dando sempre oportunidade para ela poder estar crescendo, porque muitas vezes vem aquele sentimento, eu sempre falo com os pais, esquece desse sentimento que é o sentimento da dó. Ai, tadinho, ele não consegue. Então acaba dando tudo na mão da criança. E a gente não deve fazer isso, a gente tem que acreditar que ele é capaz e está dando oportunidade, tem que estar sempre dando oportunidade para ele conseguir o que ele quer. Então a criança tem que sempre trabalhar pelo que ele quer.